Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Bem, só para contextualizar, no último culto, no dia do domingo, nosso pastor. Amém. O nosso pastor, ele trouxe uma palavra a respeito da palavra. O pastor falou um pouco sobre a palavra do Senhor e a força que as palavras têm em nossas vidas, no domingo passado, né? Então eu meio que vou seguir na mesma linha, certo? Eu vou abordar o mesmo assunto, né? Então, mas só para deixar claro, essa palavra eu já estava meditando há muito mais tempo, então foi o pastor que roubou de mim, certo? Não fui eu. Amém? Então, para a gente contextualizar a questão da palavra em si, eu gosto sempre de começar com o básico. Então, vamos começar pelo princípio, né? No caso, o princípio de todas as coisas, né? Lá em João 1, precisa abrir, porque muita gente já deve saber de cor, né? Mas no princípio era aquele que é a palavra, né? E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, né? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Amém? Isso é o que diz o texto de João 1:1. João tem uma revelação muito diferenciada do que Cristo realmente era, né? Então, Jesus, ele é descrito como aquele que é a palavra, né? Em outras traduções, diz aquele que é o verbo, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. A gente já sabe como é. E a palavra utilizada, né, vem do grego logos, né? Que seria algo como um ensinamento, uma razão, um discurso por trás, toda uma sabedoria, né? Não é apenas palavra só por palavra, né? E nós vemos, através desse texto de João, que Jesus, ele não é meramente uma imagem da doutrina cristã, né? Ele não é apenas isso, mas ele é em si mesmo a própria palavra de Deus. Amém? Mas o que é que isso significa? Qual é a importância da palavra da gente, né? O que é que significa dizer que Cristo, ele é a palavra? Quando a gente medita nesse texto, é interessante até que na Bíblia, em ordem cronológica, né, ela começa com o texto de João, né? Logo após vem a questão do Gênesis, né? Se a gente for lá até o Gênesis capítulo 1, nós vemos Deus criando tudo que existe por meio da palavra, né? Ele dá ordens para que tudo seja feito, né? Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra, né? E disse Deus, haja luz. E houve luz, né? E Deus cria o firmamento, né? Para separar as águas, né? E haja entre águas um firmamento que separe águas de águas, né? Mais uma vez, Deus dá uma ordem, né? É por meio da sua palavra que isso é formado. Amém? Deus ordena também que a terra produza plantas e árvores, né? Ajuntem-se num só lugar águas, né? E outros locais de terra, né? E apareça a terra seca, né? E depois Deus ordena que sejam criados os luminares, né? Seja feito o sol, a lua e as estrelas. E nós vemos que Deus cria tudo por meio de sua palavra, né? Jesus é a palavra, né? Então existe algo bem forte nessa questão da palavra, né? E nós vemos também que Deus, ele é organizado, ele cria o universo, o mundo em processo, né? Ele não cria tudo de uma vez. E eu não sei vocês, mas existe uma certa teoria muito difundida, né, no meio, nas escolas, enfim, dos estudiosos, né, que é a famosa teoria, né, do Big Bang, né. Eu sempre achei ela muito interessante, né, porque é claro que eu não sou dessa área, né, então não vou poder ensinar a fundo, mas ele fala de uma grande expansão de energia, fala de energia que existia um determinado ponto, ela começa a se expandir e os astros começam a se formar. Obrigado, meu irmão. E as coisas começam a se formar e a ganhar formas e tudo começa a ser construído. É algo grandioso, é algo muito fora do nosso entendimento, né? E sempre que eu vejo ou ouço esse tipo de coisa, eu só penso em quem? Em Deus, né? Porque às vezes a gente, talvez não sei vocês, mas a gente não pode ler esse relato de Gênesis e pensar nele como um passe de mágica, né? A gente está falando da palavra de Deus, a gente está falando de
poder, né? Então, nós vemos que há todo um poder, há toda uma plenitude na palavra do Senhor, que formou tudo, formou os céus e a terra. E a gente estuda, imagine hoje só para ter uma certa ideia. Hoje a gente fala muito da Terceira Guerra Mundial, a gente fala sobre bombas atômicas, a gente fala sobre pequenas partículas que conseguem produzir uma energia capaz de destruir cidades de uma vez, né? A gente está falando de megatons, coisa que pode nos vaporizar em instantes, né? Só que esse tipo de energia, esse tipo de força que pode destruir o mundo, ela nem se compara ao poder que há na palavra de Deus. Principalmente porque uma bomba ela pode destruir, mas uma expansão de energia dessa, uma explosão dessa, não pode gerar vida de forma nenhuma. Amém? Então, quando a gente fala sobre a palavra de Deus, é algo relacionado a uma grande força, a um grande poder, né? A Bíblia também fala que em Cristo está toda a plenitude de tudo que há. Então, eu creio que há um grande mistério relacionado a essa questão da palavra, que é o que nós vamos meditar essa noite, né? Existe um certo poder na palavra que eu acho que a gente só vai entender realmente quando a gente estiver na glória. Amém? Então, vamos fazendo essa introdução, né? Vamos finalmente ao texto que a gente comentou no início, né? Hebreus 4:12, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Eu acho que não faz mal a gente orar só mais uma vez, amém? Senhor Deus, Pai, que essa noite a gente possa meditar sobre esse texto, que o Senhor fale conosco, Senhor, que o Senhor traga a sua santa palavra sobre nós, para que a gente compreenda, Pai, a respeito do que convém nós aprendermos essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, finalmente nesse texto de Hebreus 14, ele fala principalmente, se vocês forem ver o capítulo todo, certo? É algo interessante porque ele constantemente fala sobre algo relacionado a descanso. Um descanso em Deus, né? Ele fala sobre aqueles que não encontraram descanso em Deus devido à sua desobediência, devido à sua falta de fé. E o autor compara esse descanso que encontramos em Deus ao próprio descanso de Deus no 7º dia, né? Então a gente falou aqui sobre a criação do mundo, né? De todo aquele poder, de toda aquela majestade da criação de Deus por meio da palavra. E ao 7º dia ele descansou, né? Então, no entanto, no versículo 12, o autor vê a necessidade de enfatizar algo muito importante a respeito do entendimento de todo aquele discurso, certo? Ele fala sobre o poder da palavra de Deus, que é justamente esse versículo que a gente acabou de ler, amém? Então, para começar, né? Nosso texto diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas afinal de contas, o que isso significa para a gente? O que significa dizer que a palavra de Deus é viva? A gente não está falando de letras, de palavras, né, de frases. Então, como é que a gente diz que uma palavra ela é viva? É o que a gente vai meditar. Bem, para começo de tudo, a Bíblia, né, nosso livro, né, sagrado, ela não é só um amontoado de doutrinas religiosas, né? Não é como outros livros religiosos. A Bíblia não é como outros escritos, certo? A Bíblia, ela fala com você de modo pessoal e de modo personalizado, né? Então, imagine só, aquele versículo que fala com você pessoalmente, ele fala com você de forma íntima, né? Então, durante aquela sua leitura, né? Aquela sua leitura casual, né? Ele fica martelando na sua cabeça durante todo o dia. Você não sabe o que tem de mais naquele versículo, você não sabe o que tem de mais naquele texto e por que ele está em seu coração. No entanto, você fica com ele na cabeça e em seu coração, né?
Você provavelmente já leu ele antes, talvez não, mas talvez você já tenha visto ele, mas você também não sabe por que dessa vez que você leu, aquele texto ele está falando com você. Não sei se isso provavelmente já aconteceu com vocês, né? Então, você provavelmente já viu ele antes, ou viu algum pregador falar a respeito dele antes, e passou batido. No entanto, dessa vez que você leu ele falou em seu coração. Mas naquele momento, ele fala, o texto fala o que você precisa sentir naquele momento, né? Naquela ocasião. Então, a Bíblia, ela não é como um manual de instruções, né? Ela não é genérica, ela não fala como um todo para uma grande... ela não é genérica, né? Ela fala com a gente de forma individual, porque ela é a palavra de Deus. Então, às vezes você nem sabe por que aquele texto falou com você, mas o que você tem que ter certeza é que você precisava ter ouvido ele, e que em algum momento você vai precisar daquela palavra. Amém? Inclusive, essa palavra que está sendo pregada essa noite, essa palavra que vocês estão ouvindo essa noite, surgiu de um desses momentos. Você está em sua leitura diária, tem aquele texto que vem à sua mente. Às vezes você não está nem lendo ele, mas você está orando e de repente ele vem na sua cabeça. Você não sabe por quê, você fica meditando, você ora a respeito dele, e você pede ao Espírito que ele te revele alguma coisa. Né? Agora imagine só a complexidade, a majestade disso. De modo geral, os textos mais antigos da Bíblia foram escritos há mais ou menos uns 3.500 anos, né? Isso eu digo escritos, né? Mas Deus sabia do exato momento em que você ia ler aquele texto. Ele sabia qual era a sua situação, o seu estado emocional. Ele sabia o que você estaria fazendo naquele momento em que aquele texto viria ao seu coração, né? Então, desde o princípio de tudo, Deus sabia que aquilo ia falar com você naquele momento. Então Deus é grandioso, Deus é maravilhoso nesse ponto, né? A forma como Ele pensa e Ele vê as coisas, Ele prevê as coisas. Amém? Então, Ele sabia também que essa palavra seria pregada hoje. Então vamos nos atentar que Deus quer falar conosco essa noite. Amém? E que a gente também possa não se enganar, porque as palavras de hoje, elas não são, como eu enfatizo mais uma vez, não são palavras genéricas, elas não são gerais, elas servem para todo mundo, elas não servem para todo mundo de forma igual, não é como um manual de instruções, não é uma bula de remédio, amém? Ela fala com você de forma individual e única, amém? Só para a gente ter ideia de certa importância, para que vocês entendam uma coisa. Existe uma oração aqui, que na verdade ela está escrita, certo? Eu vou pedir que todo mundo feche os olhos e se atentem a essa oração, amém? A oração pela palavra. Senhor Deus, te louvamos por tua palavra, que nos guia com sabedoria e verdade. Ela é luz em nossos caminhos e consolo nos dias difíceis. Que neste culto ela seja anunciada com poder e nos toque profundamente. Dá-nos ouvidos atentos e corações abertos para viver o que ouvimos. Que sejamos transformados por ela, dia após dia. Obrigado por falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Ela ainda não terminou, mas podem abrir os olhos já. Agora se atentem a essa última parte. Se quiser, posso ajustá-la mais ou colocá-la em formato coletivo, tipo leitura responsiva. Me avisa. Eu não sei se vocês entenderam essa última parte, mas essa oração aqui, ela foi gerada por inteligência artificial. Sabe IA, sabe ChatGPT, nesse caso aqui foi o menos conhecido, que é o Copilot, certo? Então, meus irmãos, o que eu quero que vocês entendam a respeito disso? Até uma inteligência artificial, ela pode gerar palavras bonitas, certo? Mas é só o Senhor, é só o Santo Espírito que pode realmente vivificar a palavra em nossos corações. Vocês compreendem isso? Se eu for numa prisão, eu posso dar um livro, sei lá, de Shakespeare para um prisioneiro, eu posso dar um livro do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, do C.S. Lewis, mas aqueles prisioneiros eles vão ser
podem se tornar homens cultos, homens mais inteligentes, de leitura melhor, mas apenas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para transformar a vida daquela pessoa, para transformar um homem pecador em um homem arrependido, para realmente realizar uma transformação completa no coração daquele homem ou daquela mulher, que faça ele repetir para si mesmo: miserável homem que sou, né? Como que eu me livre desse corpo sujeito à morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que me livrou dessa condenação e desse corpo. Amém? Então, o que a gente tem que entender, irmãos, que a Bíblia não é apenas um livro. A Bíblia, por si só, ela seria apenas um amontoado de letras e de códigos, né, bem combinadas, formando palavras bonitas, formando um texto legal, um papel. Ela seria apenas isso, se não fosse pelo Santo Espírito de Deus, que vivifica aquelas palavras, que fala em nossos corações. Então não é só um amontoado de palavras, não é apenas um livro, não são palavras no papel. É a palavra viva de Deus. Amém? Aleluia. Então, muitas vezes, o pregador, guiado pelo Espírito, às vezes ele não sabe nem a relevância daquilo que ele está falando. Eu estou seguindo aqui um roteiro e muitas vezes a gente se prende a um certo roteiro e tenta ao máximo transmitir aquilo que o Senhor quer que os irmãos escutem. No entanto, nada disso provém de mim. Eu não sou capaz de forma nenhuma de tocar o coração de vocês, de fazer vocês mudarem nada. Mas a palavra de Deus, se vocês se permitirem serem usados pelo Espírito Santo, pode fazer a diferença na vida de vocês essa noite. Amém? Então a palavra de Deus não é a palavra do pregador, não é a palavra do pastor, mas é o Espírito Santo agindo no coração de vocês. Eu espero que essa noite você permita que Deus fale com você. Amém? Então, o Espírito, ele nos traz discernimento, né? Ele traz sabedoria aos nossos corações, né? É o Espírito que vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, se Deus falar com você essa noite, não ignore. Quando você voltar para casa, né? Porque é o que acontece muito. Deus fala com você aqui no culto, Ele toca o seu coração, você se sente ali quebrantado, parece que tem algo atravessando você. Aí você fica, agora sim, segunda-feira vai ser diferente, eu tenho que mudar isso, eu tenho que me transformar nisso, eu tenho que perder o medo, eu tenho que corrigir isso daqui, eu não posso pecar mais disso. Aí quando você chega em casa, aí relaxou, aí esfriou. Aí a sua carne fala o que para você? Não, aquilo ali foi só o efeito, foi só a emoção ali do ambiente congregacional, né? Porque eu estava no meio dos irmãos e eu fiquei muito emocionado, né? A música, né? É muito boa, isso mexe com a gente, né? Não, essa com certeza você já ouviu. Isso foi só coisa da minha cabeça, né? Deus não quer essa vitória para mim, Deus não quer, não está nem aí para que eu corrija isso, né? Mas isso é só a sua carne tentando fazer você caminhar para o inferno, certo, irmãos? Então, a Bíblia também fala que é preciso você se apegar com mais firmeza às verdades que nos são reveladas, né? Então, aquela verdade que o Espírito fala com você, você se prenda, você se agarre a ela com vigor. Não se trata da emoção, não se trata daquele arrepio que a gente tanto busca, né, durante as orações, durante os cultos, né? Isso é muito bom. Essa emoção faz parte, é um efeito do que Deus faz em nossos corações. Mas a palavra de Deus, ela não é baseada nisso. A palavra de Deus é uma palavra viva que tem que ser guardada em seu coração, mesmo nos momentos mais difíceis, né? Porque justamente nos momentos mais difíceis é que ela será mais útil em sua vida, né? Porque a aflição, ela vai vir. Jesus avisou, né? No mundo tereis aflições, mas o que? Tem de bom ânimo, que eu venci o mundo, né? Então, quando a gente está na aflição, irmãos, não seria muito bom, né? Se a gente tivesse aquele
todo aquele fervor de que eu vou passar por isso, e depois que eu passar por essa prova, todo mundo vai ver como que eu sou bom, como que eu me guardei na palavra. Não é assim, irmãos, né? Quando a aflição bate, quando a depressão bate, a ansiedade bate, né? A sua carne vai tentar te convencer de que aquelas palavras eram apenas palavras, né? Mas não era Deus falando com você. Tem um relato muito interessante. Existe um pregador muito conhecido das antigas, acho que ele era britânico, é o chamado Charles Spurgeon. Ele era chamado de príncipe dos pregadores. Eu acho muito interessante a conversão dele. Ele era jovem, né? Então, um certo dia, ele saiu em busca de igrejas enfim, ele se sentiu incomodado a buscar a salvação. Ele era um jovem problemático, então ele queria saber como que eu faço para ser salvo. Eu não entendo, para a gente aqui, talvez seja muito claro, né? É o Senhor que nos salva, é o Senhor Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício que nos salvou, amém? No entanto, ele não sabia disso. E nesse dia ele saiu em busca disso. Eu quero entender, eu quero saber a palavra de Deus. Nesse dia, era um dia de nevasca na cidade onde ele morava, né? E isso acabou impedindo ele de procurar mais a fundo as igrejas e tal, mas ele acabou conseguindo ir na igreja que era mais próxima onde ele estava. E nessa igreja, quando ele entrou, por conta da nevasca, tinha pouquíssimas pessoas, né? Ele era o único visitante daquele local. E como ele percebeu depois, o cara que ia ministrar, ele não era o pregador principal. Na verdade, a cara que ia falar alguma coisa, ia ministrar o culto, talvez fosse algum engraxate, algum alfaiate, algum sapateiro. Ele sabia que o cara que estava lá não era um pregador, o pregador da igreja, né? O pregador principal, o pastor, provavelmente estava atolado de neve, né? Não pôde ir até o culto, né? No entanto, o culto tinha que acontecer, então esse bom homem de Deus, né, acabou tomando essa responsabilidade, né? Esse corajoso, né? E Spurgeon fala que essa igreja eles chamavam de metodistas primitivos. Dizia-se, ele ouvia falar que esses metodistas eles gritavam tão alto que dava dor de cabeça durante os cultos. Aquele pessoal espalhafatoso, aquele pessoal que faz bagunça e fala alto, que você fica, tá bom, mais baixo, né, pastor? E esse jovem, né, ele falava claramente que, obviamente, aquele cara era um ignorante. Ele não sabia o que estava fazendo direito ali, e ele se ateve unicamente a um texto, que foi o texto de Isaías 45, 22. Na versão dele, falava o seguinte: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, né? Ou todos os confins da terra, né? E esse cara só gritava isso: olhai para mim, olhai, você, olhe para mim. Você não precisa fazer nada mais, você não precisa mover o pé, você não precisa mover o dedo, e não precisa de nenhuma faculdade para olhar, só o que você tem que fazer é olhar para mim. E ele foi se estendendo nessa pregação: olhai para mim, olhe para mim, eu estou na cruz, eu estou sangrando por vocês, olhai para mim. E ele conseguiu estender essa pregação por talvez quase 10 minutos. Né? E ele obviamente não sabia muito do que ele estava falando, do que ele estava fazendo, até o momento em que ele aponta para o jovem e fala: olhai para Jesus Cristo, jovem, você parece extremamente infeliz, e você vai ser infeliz até a morte se você não olhar. E de repente essa palavra olhar tocou o coração desse jovem problemático que buscava salvação. Ele disse que ele finalmente olhou e olhou até não poder olhar mais. Ele fala que as nuvens da vida dele se foram, ele finalmente viu a luz, a escuridão ela se dissipou, e ele disse que, poxa, quem dera alguém tivesse me dito isso antes: confie em Cristo e você será salvo. Eu não sei se vocês entendem, e só para deixar claro, muito tempo depois,
esse jovem se tornou Charles Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores. Ele é lembrado até hoje. Amém? Eu não sei se isso ficou claro, mas primeiro de tudo, esse homem que assumiu essa pregação nessa noite, ele podia não ter pregado. Ele não era um pregador. Ele obviamente não sabia se expressar. Só o que ele sabia era berrar bastante. Ele só sabia um texto. Ele não tinha nada, ele só tinha um texto e Deus do lado dele. Mas será que ele precisava de mais que isso? Né? C.S. Lewis diz que aquele que tem Deus e todo o resto não tem mais do que aquele que tem apenas só Deus. Né? Porque se você tem Deus em sua vida, todo o resto não importa, todo o resto não tem valor, irmãos. E aquelas palavras que esse pregador, eu nem lembro o nome dele, ele nem é tão conhecido, mas aquelas palavras, elas não tinham nenhuma dialética boa, não tinha nenhuma sabedoria especial por trás, mas tinha o Espírito Santo falando por trás daquelas palavras. Amém? Então, que a gente possa se apossar dessa verdade para que as nossas palavras proclamem bênção, proclamem libertação e salvação na vida das pessoas. Né? Olha só que fortes frases. Quem dera alguém tivesse me dito antes, né? Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Aleluia. Pois bem, voltando a esse texto, uma das partes mais conhecidas deste texto, né, onde fala que a espada, né, a palavra, ela é viva e eficaz e mais cortante, mais afiada, né, que uma espada de 2 gumes. Né? Então a espada, só para deixar bem claro, era uma ferramenta de guerra. Né? A espada não era uma peixeira, né? Não era para tratar peixe, nem para cortar verdura. A espada era um objeto que ao longo de vários anos, de centenas de anos, foi sendo aperfeiçoada, evoluiu, mudou de design, de modelo, com o único motivo, o único propósito de matar melhor. A espada era um objeto de guerra, era uma ferramenta de guerra. Ela foi adaptada até chegar nesse contexto romano, que é o contexto de Hebreus, né? Que foi quando a carta foi escrita, né? Então ela não era usada para outra coisa a não ser matar, né? Cortar e perfurar, né? Então vejam a importância da palavra do Senhor e principalmente das suas palavras no contexto de guerra, de batalha espiritual, né? Lá em Efésios 6, o famoso texto lá da armadura de Deus, seria bom a gente até abrir, Efésios 6, 12. Efésios 6, 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então, é por meio da palavra do Senhor, com a autoridade do nome de Cristo, que espíritos são expulsos, pessoas são libertas, obras malignas são desfeitas, né? E cadeias são quebradas. Mas muitas vezes a gente negligencia a força que a palavra tem em nossas vidas. A gente não exercita o liberar a bênção, o liberar libertação, né, aos cativos. Eu sei que você está passando por isso, sua família passa por isso, mas eu declaro que você será liberto. Eu declaro destruído toda obra, todo agir do diabo na sua vida. Eu declaro que a presença de Deus será vitoriosa na sua vida. Eu declaro que você vai passar por isso. Eu declaro que a vitória já foi dada na sua vida. É esse tipo de coisa que a gente deve exercitar por meio das nossas palavras. Amém? O texto também fala que a palavra, ela julga os pensamentos e intenções do coração, né? Então a gente sabe que os profetas, eles eram enviados para proclamar palavras de arrependimento, né? Por vezes, e palavras de condenação ao povo do Senhor, né? Que estava frequentemente em
pecado. A gente lembra também na passagem do rei Josias. Josias, a Bíblia em ordem cronológica fala que Josias foi um rei muito bom, e a própria narrativa bíblica diz que ninguém foi tão bom, ninguém buscou tanto ao Senhor quanto o rei Josias, né? E teve certo momento, narrado lá em 2 Reis, capítulo 22, diz que Josias, ele, por acaso, foi entregue a ele um livro da lei do Senhor. Ele, por acaso, foi ler e ele ficou desesperado, ele ficou preocupado. Por quê? Porque o povo, nem o rei, nem o povo, estava seguindo as palavras da lei, né? E, versículo 22, 2 Reis 22, segundo Reis 22, 13, Josias fala: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que está nele escrito. Tem outras passagens da Bíblia também que falam que o meu povo, ele está perecendo, ele está morrendo por falta de conhecimento, né? Então, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento do que Deus quer para a gente, pode estar implicando a nossa salvação ou a nossa condenação, porque a palavra de Deus traz sobre nós julgamento. Ela julga os nossos corações, as nossas intenções e nos traz arrependimento. Arrependimento sem o qual, ninguém será salvo. Amém? Algo muito interessante também. A gente fala sobre o poder das palavras, né? E na história de Jonas, Jonas de novo, Jonas é mandado para Nínive, ele não quer, aí vai para Tarsis, né? Enfim, acontece aquela coisa toda, ele é cuspido do peixe, e a palavra do Senhor vem uma segunda vez a Jonas: vá até a grande cidade de Nínive, pregue para ela, porque a minha ira contra ela é muito grande, você tem que fazer isso lá. E Jonas já tinha deixado mais ou menos claro ali que ele não queria ir. Por quê? Porque ele não achava que aquele povo merecia salvação, né? A Bíblia fala que a cidade de Nínive era muito grande, né? Precisava de 3 dias para atravessar ela, né? Jonas passa um dia pregando na cidade. E eu fico só imaginando. Jonas, obviamente, foi mandado em uma missão que ele não queria fazer, né? Então ele foi pregar palavras de arrependimento que ele não queria pregar, né? Eu vou pregar isso daqui na esperança de que vocês sejam salvos, mas eu não queria que vocês fossem salvos, não. E eu fico imaginando Jonas muito birrento, fazendo aquilo. Senhor, eu estou fazendo isso daqui porque o Senhor está mandando, mas por mim era só fogo. No entanto, em um dia de pregação, acontece algo extraordinário. Aquela cidade adúltera, pecaminosa, assassina, maligna, ela se arrepende. Ela se arrepende no pó da terra, ela se veste de pano de saco, ela faz jejum, até o rei faz jejum, até os animais fazem jejum. E ela se arrepende. E a missão de Jonas foi tão bem sucedida. Qual é a reação dele? Ele fica morrendo de raiva. Porque, felizmente, naquela situação, em todas as situações, o poder não estava nas palavras de Jonas, né? Estava na palavra do Senhor, que é o Espírito, é Deus que fala por meio do profeta, né? As palavras do profeta são as palavras de Deus, né? E é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então veja quão grande é a força que a palavra tem, né? Quão grande é a força que a palavra tem de transformar uma pessoa maligna em uma pessoa temente ao Senhor. Amém? Então talvez você esteja se pensando: meu marido não tem jeito, minha mulher não tem jeito, esse meu filho aqui está totalmente perdido, eu não sei o que eu faço com ele, né? Esse meu familiar aqui, é envolvido em tanta coisa ruim, mas talvez falte um pouco de fé nossa, né? Na palavra do Senhor, na fé de que a palavra ela é mais importante que uma espada de 2 gumes. Amém?
Pois bem, a gente está falando aqui sobre a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor. Mas vamos falar agora sobre a palavra que sai da sua boca, né? A palavra que você fala sem discernimento, que não provém do Espírito Santo de Deus. Em Provérbios 18:21 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, né? Então a língua, ele mostra aqui, é como se fosse uma ferramenta, é como se fosse uma arma, né? Sabe, você está andando aí armado, seja lá qual arma for. Você pode usar essa arma para o mal e matar as pessoas, você pode usar ela para o bem, para defender as pessoas ou defender a sua vida ou as pessoas que você ama. A sua língua é um instrumento. No entanto, como o próprio pastor já falou, a língua é muito mais destrutiva, maligna e mortal do que qualquer arma que você poderia usar. A gente lembra, eu lembro do caso, lembra da história de Josué, Caleb e os 10 espias, né? 12 espias são mandados, né? Incluindo Josué e Caleb. 10 trazem um relatório negativo. Olha, a terra ela é até boa, mas tem gigantes, eles parecem muito poderosos e eu acho que eles vão esmagar a gente como insetos. Então não vai dar não. Vamos voltar para o Egito, vamos arrumar algum líder aí que leve a gente de volta. Caleb, ele fica indignado. Fala, eia, calem a boca. A terra tem gigantes, mas é uma terra boa, ela manda leite e mel. Vamos e tomemos posse dela. Caleb compreende naquele momento que o que aqueles espias estavam fazendo era levando o povo a pecar. Por meio de quê? Das palavras. Olha, a gente não vai conseguir não. E o povo confirmou, meu Deus, a gente não vai não. A gente não vai não. Se aqueles 12 espias tivessem dado um relatório positivo, olha, a gente vai conseguir, o Senhor nos dará posse, é bem provável, quase certeza, que o povo se animaria, né? Então, olha o poder que a sua palavra tem de dar bom ânimo ou de levar o seu irmão a pecar, levar o seu irmão a se desviar do caminho do Senhor. Olha que peso ele tem. E não é por acaso que o povo foi duramente castigado nesse momento, né? Eles não usufruíram do descanso do Senhor, porque eles não guardaram a fé e murmuraram contra o Senhor. Amém? Tem outra história que eu quero lembrar, acho que essa é a mais prática delas. Eu estou lendo a Bíblia em ordem cronológica com a minha esposa, e eu estou nessa parte de Jó, né? Nós estamos, né? Então todo mundo conhece a história de Jó, né? Jó era o homem mais justo da terra dele, né? Do tempo dele, né? E Deus permite que o diabo ataque a vida de Jó. Jó perde as riquezas, perde quase toda a família, perde prestígio, ele passa a ser humilhado e ainda fica doente, né? E, no entanto, sobra na vida de Jó, né, a mulher dele, né, que o instiga, né, a amaldiçoar ao Senhor. Olha, você ainda guarda alguma integridade? Amaldiçoa logo o teu Deus e morre. Felizmente, Jó, né, apegado e convicto das verdades que lhe são reveladas, ele fala, não mulher, você fala como uma tola, como uma maluca. A gente recebe o bem do Senhor, a gente não vai receber o mal também? Não, para com isso, né? Mas olha a gravidade do que a mulher de Jó fez na vida de Jó. O homem que estava emocionalmente abalado, ele estava vulnerável, ele estava caído. E aquela pessoa que ele tanto amava, olha a intenção dela naquele momento, né? Olha as palavras, né? O texto de Jó é muito longo, né? Então existem 3 amigos, né? Ele faz, Bildade e Zofar, né? Existe um quarto homem que aparece depois, que é Eliú, mas esses amigos de Jó, eles passam um longo período só atormentando Jó com palavras inúteis, palavras tolas. O que é que eles faziam, né? Olha, Jó, é o seguinte, você está passando por tudo isso daí porque você é um pecador, você merece o que você está passando.
está passando por isso tudo aí, você tem que se arrepender do seu pecado, do mal que você faz, porque isso que está acontecendo só está acontecendo por um motivo, é porque você é mau, né? E Jó, não, eu tenho consciência do que eu faço, eu sou inocente. Mas veja bem, o que é que os amigos de Jó faziam? Eles estavam usando uma doutrina deturpada, né, da palavra de Deus, dizendo que Deus ele só castiga quem é mau. Isso não era verdade, né? E olha como que eles quase instigaram Jó a pecar nesse quesito, né? E prestem bem atenção, a mulher de Jó, ela obviamente amava Jó, porque Jó, sendo um homem bom, ela disse esperar que a mulher fosse uma pessoa minimamente decente também. Eles estavam em um laço de amor. Os amigos de Jó, eles eram amigos de Jó, eles vieram de longe, se assentaram junto com Jó, passaram dias e noites só calado perto de Jó, só sentindo aquela angústia com ele, só fazendo companhia com ele. Eles eram amigos de Jó. No entanto, vejam que mesmo essas pessoas que amavam Jó, elas foram instrumento do diabo na vida do inocente Jó. Então, eles foram instrumento de Satanás na vida de Jó, né? Eles chegaram Jó a pecar contra o Senhor. E a pergunta que eu faço é: será que você, né, homem de Deus, mulher de Deus, será que você não está fazendo a mesma coisa que eles fazem? Né? Será que você não está sendo uma arma do inferno na vida dos seus parentes, na vida dos seus irmãos, né? Sendo instrumento de Satanás para levar o seu irmão a pecar, levar o seu irmão a se desviar do caminho do Senhor, a jogar o seu irmão para baixo, ou o seu parente para baixo? Será que você não está fazendo isso? Será que você não está sendo esse instrumento incendiado, né, pelo inferno? Né? Então, eu não sei, vocês provavelmente já ouviram, mas sabe aquela pessoa que ela tem um diagnóstico de doença para tudo? Ela é tipo o Google. Você chega para ela: nossa, estou com uma dorzinha aqui, está com os 2 dias que eu estou sentindo. Aí a pessoa vai e fala: melhor consultar isso daí. Pode ser CA, pode ser câncer. Sabe, eu tinha um parente que morreu desse negócio aí. Misericórdia, foi um negócio horroroso. Você já deve ter ouvido gente assim, né? Às vezes um parente, às vezes um amigo, né? Aquela pessoa que só abre a boca para falar desgraça, só fala de doença, né? Se pedir para ela falar de remédio, ela sabe a lista completa, ela sabe diagnosticar e receitar medicamento para você, né? Sabe aquela pessoa que parece que torce pelo fim do casamento alheio? Ixi, tá vendo aquele casal ali, ó? Ali não vai muito longe, não. Tá vendo como é que eles estão ali? Tá na cara que eles se brigaram. Tá na cara que quando chegar em casa, ó, não, aquilo ali não dura muito tempo, não. Né? A gente conhece pessoas assim, muito provavelmente. Sabe aquela pessoa que declara fracasso na vida do filho? Ah, meu Deus do céu, esse menino aqui não tem jeito não. Esse menino só vai dar trabalho. É muito lesado, é muito burro, meu Deus do céu. É igual o pai. Já puxou a família do pai, ou então puxou a família da mãe. Já declara desgraça, você não vai ser nada nessa vida. Isso é muito grave, irmãos. Você é o pai ou a mãe, você tem um laço de sangue com o moleque, com a menina. Olha a palavra que você está declarando, né? E mesmo que você não fosse uma pessoa temente a Deus, você deveria ter noção de que as palavras, elas entram no coração de uma criança e ela fica guardada. E aquilo vira uma raiz de mágoa, né, no coração de uma pessoa. Sabe aquela pessoa que declara desgraça na vida das pessoas? Sabe, acontece muito. Sabe aquele jovenzinho que passa numa descarga alterada, né, empinando o pneu, né, e fazendo barulho? Aí você vai, olha e fala: é muito bom se caísse, é muito bom se quebrasse as 2 pernas, né? Nossa, esse daí, se morresse, ninguém sentia nem falta. Parece meio absurdo, mas tem pessoas que falam isso, né?
Irmãos, quando tem uma pessoa que ela te faz mal, ela te fere, ela faz você cair ou ela te trai, você deseja que ela morra da pior forma possível, às vezes. Você quer o pior castigo para a vida dela. Mas mesmo assim, Deus ordena que você olhe para aquela pessoa e declare bênção. Deus ordena que você ame o seu inimigo. Embora seja extremamente difícil, mas se Jesus mandou fazer, é porque dá para fazer, né? É o jeito. Jesus mandou. Agora, às vezes, passa uma pessoa que você nem conhece e declara um negócio desse. Qual é a necessidade? Né? Você está querendo só trazer desgraça para a sua vida. Né? Às vezes você declara esse tipo de coisa para uma pessoa alheia, e às vezes a desgraça cai sobre você, porque o diabo, né, ele usa esse tipo de coisa contra você. Né? A Bíblia fala, você não ofenda nem pensamento o rico por ser rico, porque vem alguma ave dos céus e leva essas palavras ao juiz, isso vai te condenar. Aí o diabo está lá falando, olha, você viu o que é que seu filho está falando, a desgraça que ele está proclamando? Aí você dá liberdade para o diabo agir na sua vida, por bobagem, por besteira. Gastou energia estilando o veneno na sua própria vida. Né? É como se você tivesse lá, tem um copinho aqui de veneno, você derramou, mexeu assim com o dedo e fez assim, ó. Provou o veneno. Está matando você mesmo. Então, eu espero sinceramente, irmãos, do fundo do coração, que esses exemplos que eu citei aqui não sejam nenhum de vocês. Eu espero que vocês não façam esse tipo de coisa, vocês não proclamem esse tipo de coisa na vida de ninguém. Eu vejo que alguns começaram a rir, eu espero que seja só pela piada mesmo. Eu espero que ninguém pratique isso. Mas se essa palavra está sendo pregada essa noite, é porque Deus quer que a gente seja corrigido. Né? E eu mesmo espero estar vigiando esse tipo de coisa aqui. Né? Amém? Tiago, ele separa um capítulo quase todo para falar sobre a questão da língua. A gente não vai ler esse capítulo todo, porque é um pouco longo. Mas eu acho importante a gente abrir Tiago 3, versículo 5. Se puder abrir, por favor. Veja só como é forte essa palavra de Tiago, certo? Ele está falando da língua. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. Ele é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago está falando de um membro do seu corpo que é incendiado pelo próprio inferno, que é um instrumento do diabo na sua própria vida, não é nem na vida das outras pessoas, na sua própria vida. Né? Ela diz que a língua, ela contamina o corpo por inteiro. A gente vai falar sobre isso mais na frente, mas o próprio Jesus falou, né? Naquela passagem lá ele estava lá em reunião com os discípulos, né? Para jantar, né? E os fariseus vêm e falam: ei, seus discípulos, eles não lavam as mãos antes de comer, né? E só para deixar claro para quem não entende, né? Esse lavar as mãos era uma lavagem de mãos ritual, né? Era religioso, né? Um ritual de purificação, né? Então, não se preocupem em lavar as mãos antes de comer. Jesus não vai ficar com raiva de vocês por isso. Mas o que Jesus queria abordar ali era o seguinte: os fariseus, eles eram muito devotos a todos aqueles rituais religiosos, mas o que Jesus vem falar a respeito disso é o quê? Olha, aquilo que contamina o homem não é aquilo que entra na boca. Porque aquilo que entra na boca vira esgoto depois, né? Sai depois. O que contamina o homem é aquilo que sai da boca, né? O que sai da boca provém do coração. E é do coração que vem homicídio, vem adultério, vem tudo de que há de ruim. Mas é interessante
foi até um ponto que o pastor abordou, é como que é de se esperar que aquilo que sai da nossa boca provém do coração. A boca fala do que o coração está cheio, não é verdade? Então, mas a Bíblia fala, e o Senhor Jesus fala, né, que a boca, as palavras que saem da sua boca, é aquilo que te contamina. Então, veja só como é interessante o que a Bíblia nos diz, né? Aquilo que sai da nossa boca é o que provém do coração. Isso já está claro para a gente. Mas o que provém o que sai da nossa boca também é capaz de transformar o que há em você. É quase que um ciclo, né? Aquilo que é proclamado por sua boca é capaz de transformar aquilo que você é e aquilo que você sente. Então, se você está naqueles dias de que vem aquele pensamentozinho mal de murmurar, essa comida aqui está muito ruim, misericórdia, você já repreende. Não, essa comida aqui é boa, ela está gostosa, tem gente que nem tem o que comer. Isso vai te transformar numa pessoa melhor, né? Cara, estava vindo para... Cara, tem uma coisa que mexe muito comigo. Aconteceu essa semana, a gente ia para a cela, o pneu da mistura no meio do caminho. Se tem um negócio que me desanima de verdade, é quando o pneu de moto ele pega fogo. Porque você já mexe com a sua rotina, tem que mandar ajeitar, você fica de prega no meio do caminho. Aí vem aquele pensamento de, meu Deus, que azar. Que dia é esse, né? Aí você para para refletir e fala, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus porque eu dessa vez, glória a Deus porque eu estou bem. Glória a Deus porque o Senhor é bom. E que isso seja exercitado, né, em nossas vidas, para que a gente possa ser transformado. Porque se for pela gente mesmo, a gente não é boa gente não, né? Bem, vamos adiantar aqui um pouco. Então vamos lembrar que a condenação dos amigos de Jó é justa e merecida. E se a gente for praticar as mesmas coisas que esses amigos de Jó praticavam, com esse monte de exemplo, né, de palavras ruins que essas pessoas falam, creio eu que a nossa condenação é muito mais merecida que a dos amigos de Jó. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, né, que fala conosco e nos repreende. Os amigos de Jó não tinham, né? Algo interessante também, Jó lamenta o dia do seu nascimento, ele murmura penosamente. E ele diz que ele deseja estar diante de Deus para defender a causa dele, dizer que, olha, eu sou inocente, mas eu não consigo encontrar Deus, como é que eu posso me tornar justo diante de Deus? E o interessante, que a gente tem que se atentar nessa história de Jó, é o seguinte, Jó era o homem mais justo da época dele, né? E isso era Deus falando, né? Veio o meu servo Jó, né? Que grande homem de Deus ele é, mas o primeiro que é repreendido por palavras é Jó. Ele fala o seguinte, quem é esse que obscurece as minhas palavras, né? Obscurece meu conhecimento, falando palavras sem sentido nenhum, palavras vazias, né? Onde é que você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Hein? Eu vou fazer algumas perguntas e você me responde, né? Vamos, me responda. Você já era nascido na época, né? Você já viveu tanto, né? E Deus fala duramente com Jó, por conta dessa lamentação dele, né? Então Jó se ele se arrepende, né? Ele volta atrás, né, de sua lamentação tola, né? E fala palavras muito sábias, as palavras mais sábias que alguém poderia dizer, né? Sou indigno, como posso responder-te, né? Ele fica calado, né? Põe a mão sobre a minha boca, né? Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada, né? Texto de Tiago 1,26 também fala que se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a própria língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, ela é vazia, ela não tem valor nenhum, né? Então, se você se acha muito espiritual, muito temente a Deus, muito filho de Deus, mas não refreia a sua própria língua, suas próprias palavras, essa sua religião aí é vazia. Você é que nem os fariseus, que lavavam bem as mãos, mas não controlavam o que saía de sua boca, né? Eu já mencionei que o que sai da boca é o que contamina o homem. O Senhor Jesus fala essas coisas, né?
As coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem puro, nas palavras do Senhor. Amém? Agora, que a gente se atente ao seguinte, a gente já está caminhando para o final. Da mesma forma que você tem que se refrear a sua língua, para não falar palavras tolas, para não falar palavras vazias, né? A Bíblia fala que toda palavra da sua boca, ela gerará um fruto, e esse fruto será cobrado no dia do juízo. Amém? Da mesma forma, você deve exercitar boas palavras, palavras de bênção, palavras de prosperidade, palavras de cura, palavras de libertação, né? Nós entendemos realmente que a boca fala do que o coração está cheio, e devemos controlar os nossos pensamentos, né? Já foi pregado sobre isso. O pastor e a pastora já falaram disso. Primeiro a gente controla aquilo que a gente pensa, né? Porque esses pensamentos vão se tornar palavras, vão se tornar atos, né? No entanto, o que a Bíblia fala, o que Jesus ensina, é algo ainda mais poderoso. Ele ensina que a palavra, ela tem o poder de transformar e mudar a sua direção. Assim como, né, um leme, um pequeno leme, é capaz de mudar a direção de um navio, né? Então, será que eu estou fazendo certo? Eu sou um bom homem de Deus, uma mulher de Deus, e eu digo que sou muito crente, eu vou para a igreja, mas eu não controlo as minhas palavras? Eu não meço aquilo que está sendo dito por minha língua? Será que tem cabimento isso, né? Então, ela é a própria palavra que contamina o homem, né? Então, que a gente exercite mais a proclamação de bênçãos, de vitórias em nossas vidas, né? Que a gente tome posse com fé das bênçãos que nos são reservadas, né? A pastora do domingo retrasado, ela recomendou alguns vídeos do pastor Eli Uber, que falava a respeito da palavra e da fé que ela é exercida por meio da palavra, né? Quando a gente fala, a gente declara aquilo que a gente precisa, que a gente necessita, aquilo que a gente quer. Então, que a gente exercite esse tipo de coisas, que palavra com mais fé, né? Porque sem fé, as palavras elas são vazias. Então, que a gente possa exercitar dizendo, Senhor, obrigado por esse emprego que o Senhor ainda vai me conceder, né? Na verdade, o Senhor já me deu. Eu já tomo posse, já existe no reino espiritual. Então eu já agradeço porque já é meu. Senhor, obrigado porque eu já passei nessa prova. Obrigado porque essa vitória já é minha, já me foi dada, já existe no reino espiritual. E o Senhor, eu vou recebê-la. Ela vai ser materializada, né? Senhor, que essa bênção ela já é minha, né? Ela pode não estar materializada agora e pode não estar nas minhas mãos agora, mas ela já existe no mundo espiritual. O pastor estava falando aqui, agora há pouco, a questão desse prédio aqui, né? Que a gente está planejando, a gente está se movimentando para conseguir ele. E a gente vai conseguir ele em nome de Jesus? Amém. Não, a gente já conseguiu ele. Amém. Ele já é nosso. Ele já é nosso no reino espiritual. A gente só falta tomar posse dele, em nome de Jesus. Amém? Então, o que mais a gente pode falar, né? Olha, meu casamento, ele é abençoado, ele será abençoado. Que toda intriga seja desfeita, ela já está desfeita, toda obra do diabo, no meu relacionamento, no meu casamento, seja desfeita agora. Eu declaro vitória dentro da minha casa, em nome de Jesus. Seja lá pelo que for, a Bíblia tem promessas de bênção em nossas vidas, né? A Bíblia é muito interessante, ela não quer que você só viva, ela não quer que você só exista, né? Ela não declara que você terá apenas o alimento para comer, para subsistir, mas ela declara bênção, né? Aquela boa medida transbordante em sua vida, né? Então declare isso. Você quer ter filho? Eu terei aquele filho, né? E meus filhos, eles serão ministros de Deus, né? Minha família, ela será liberta de toda maldição, ela será liberta de toda agir do diabo. Eu declaro que meu pai será liberto, minha mãe será liberta, eu declaro que meu marido, minha esposa, eu declaro que meus filhos sairão dessa vida de iniquidade, em nome de Jesus. Eu declaro que eles já são libertos, que eles já são ministros, já são filhos do Senhor. E declare com todas as letras que vocês não aceitam palavras de maldição na vida de vocês. Vocês repreendem toda palavra maldita, seja repreendida e destruída pelo nome de Jesus. Amém? Então abençoe e glorifique o nome do Senhor diante das
dificuldades, né? E para concluir, né? Existe um texto de... A gente pode até se colocar de pé, irmãos, para parecer que está acabando. Já ouviram essa? Eu queria que abrisse agora no texto de Apocalipse 19:11. A gente começou falando a respeito do poder da palavra de Deus para gerar tudo que existe, né? O poder da palavra de Deus que é exercido agora, nesse momento em nossas vidas, né? E que a gente deve utilizar. Agora vamos ver, lá em Apocalipse, né? O final, né? De todas as coisas, o final do tempo como nós conhecemos, né? Veja só, vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido de um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Digam, Palavra de Deus. Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai o quê? Uma espada afiada. Diga, uma espada afiada. Com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Isso aqui parece pouca coisa, irmãos? A gente está falando de uma palavra que gera tudo que existe e que no fim das contas estará lá para trazer condenação e para trazer o fim daquilo que a gente conhece. Então há um grande mistério com respeito ao poder de Deus em nossas vidas, ao poder da palavra de Deus e como ela tem esse poder no universo, né? Mas Deus nos ensina que esse poder ele deve ser usado, né, por seus filhos para transmitir libertação, né, bênção e salvação para todos aqueles que a escutam. Amém? Amém. Amém. Em nome de Jesus, que a gente possa estar orando para que essa palavra de nosso coração essa noite. Amém.